Oi, pessoal, tudo bem? Estamos em mais uma aula de língua portuguesa, né? A parte 2 do módulo 19, onde nós vamos falar sobre acentuações das oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Pessoal, se atentem bastante a essa aula, porque a professora vai explicar para vocês algumas regrinhas importantes para que vocês não errem mais, tá bom? Então, vamos lá. Iniciando pelas oxítonas. As palavras oxítonas são aquelas em que a última sílaba é pronunciada com maior intensidade, ou seja, é a sílaba tônica, independentemente de receberem ou não acentuação gráfica. Por isso, não confunda acento tônico com acento gráfico. As palavras paroxítonas têm a penúltima sílaba pronunciada mais forte. Então, as oxítonas são a última sílaba pronunciada mais forte e as paroxítonas são as penúltimas sílabas pronunciadas mais forte. Então, a palavra, pessoal, ela pode ser uma oxítona ou uma paroxítona e não ter acento gráfico, tá? Por quê? Porque a sílaba tônica, a sílaba forte, não significa que ela vai ter algum acento ali, pode ser que não tenha. E nós temos regras para colocar acentos nessas palavras, tá bom? Então, portanto, não confunda a tonicidade, né? Porque é forte, é uma oxítona, ou é uma paroxítona, ou é uma proparoxítona. No caso, a proparoxítona todas são acentuadas, mas as oxítonas e as paroxítonas, elas só vão receber acento gráfico, né, de acordo com as suas regras. Então, pode ser que existam palavras oxítonas e paroxítonas que não são acentuadas, elas são fortes, mas não são acentuadas, tá bom? Então, olha como que é a regra da acentuação das oxítonas. As palavras oxítonas que são acentuadas graficamente respeitam as seguintes regras: as terminadas em a, as, es, os, em ens. Então, gente, eu costumo falar para lembrar, né? A, e, o, em, as, es, os, ens. Então, esse é um jeito que eu tenho de lembrar. Então, todas as oxítonas terminadas em a ou em as, e ou es, o, os, e, ens serão acentuadas. Por exemplo, sabiá é uma oxítona terminada em a, então acentua. Aliás é uma oxítona terminada em as, acentua. Café, oxítona terminada em e, acentua. Português, oxítona terminada em es, acentua. Giló, oxítona terminada em o, acentua. Retrós, oxítona terminada em os, acentua. Parabéns, oxítona terminada em, acentua. Poderia ter colocado aqui, por exemplo, também também, terminada em, acentua. Então, só quando for assim, tá? Por exemplo, liquidificador. Quando a gente chama a palavrinha no portão, liquidificador é uma oxítona, mas eu não acentuo. Por quê? Porque é uma oxítona terminada em R. Ela não é terminada em nenhuma dessas palavrinhas aqui, ó. Portanto, se ela não é terminada em nenhuma dessas letras aqui, significa que eu não vou acentuar, tá joia? Nem todas as palavras oxítonas são acentuadas. Anel, bambu, barris, chuchu, fenomenal, funil, recompor, ruim, tenaz, urubu, são todas palavrinhas oxítonas. Porém, elas não são acentuadas, porque elas não terminam em a, e, o, em, as, es, os, ens. Então, se não termina, eu não acentuo. As paroxítonas. As palavras paroxítonas são aquelas em que a penúltima sílaba é pronunciada com maior intensidade, em virtude do acento tônico. Acento tônico, pessoal, significa uma palavra forte, mas que ela só vai ser acentuada graficamente conforme as regras de acentuação. Então, nem todas as paroxítonas serão acentuadas, só as que estiverem conforme as regras de acentuação. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Acentuação das paroxítonas. Então, todas as paroxítonas terminadas em L, em I, IS, N, U, US, R, X,
ãos, ãs, uns, e ps. Então, como que a Pro faz para saber disso aqui? É o famoso linurchão. O que é o linurchão? É aqui, ó, tá vendo? Quando você lê de cima para baixo, linurchão. Aí você sabe que todas as palavrinhas terminadas com L, I, N, U, R, X e ão são acentuadas, se elas forem paroxítonas. Então, isso é uma coisa que vocês têm que guardar no coração, as regrinhas das oxítonas e das paroxítonas. Oxítonas, terminadas em A, E, O, N, as exosens. Paroxítonas, terminadas em L, I, N, U, R, X e ão, que é o linurchão. E depois a gente lembra do an, ans, uns e o ps, tá bom? Vocês lembrando esse aqui, ó, o linurchão, já é mais da metade aí do que falta para vocês lembrarem de como é a acentuação das paroxítonas. Então, olha lá, amável, uma paroxítona terminada em L, acentua. Júri, paroxítona terminada em I, acentua. Lápis, paroxítona terminada em S, né, em is, acentua. Pólen, oxítona terminada em N, acentua. Vírus, paroxítona terminada em us, acentua. Açúcar, paroxítona terminada em ar, acentua. X, paroxítona terminada em X, acentua, né? Tórax, paroxítona terminada em X, acentua. Órfão, paroxítona terminada em ão, acentua. Órfã, paroxítona terminada em an, acentua. Fórum, paroxítona terminada em acentua. E tríceps, paroxítona terminada em ps, acentua. Gente, só lembrando, tá? Quando a gente tem o ps, ele nunca fica sozinho na sílaba. Ele sempre tem que vir acompanhado aí de uma outra sílaba, tá? Ele não é considerado uma sílaba sozinho. Então, vocês nunca separem o ps, tá bom? Então, as proparoxítonas é o mais fácil da gente lembrar, porque todas as proparoxítonas, que é a antepenúltima sílaba tônica, todas serão acentuadas. Toda sílaba tônica da proparoxítona também receberá acento gráfico, tá bom? Essa é a regra mais fácil da gente lembrar. Então, exemplo de algumas palavrinhas proparoxítonas. Aqui faltou um S, deixa a Pro já colocar. Acadêmico, acadêmico. Ácaro, acústica. Percebam que é a antepenúltima sílaba tônica, última, penúltima, antepenúltima. Então, todas as que forem antepenúltima sílaba tônica será acentuada. Acústica, álibi, ângulo, anônima, antídoto, automático, círculo, décimo, dinâmico, dúvida. Todas essas são a antepenúltima sílaba tônica, portanto, todas essas são acentuadas. Tá joia? Então, só para finalizar, oxítonas são as palavrinhas terminadas em a e o em, as exosens são acentuadas. Oxítonas são a última sílaba tônica. Nem todas as oxítonas vão ser acentuadas, só as que tiverem essa terminação, tá? Lembrem aqui, ó, como anel, bambu, são todas oxítonas e não são acentuadas porque elas não terminam em a e o em. As paroxítonas são aquelas em que a penúltima sílaba é pronunciada com maior intensidade, a penúltima sílaba tônica. Vou acentuar apenas as paroxítonas terminadas em linurchão e ans, uns e ps, tá bom? Então, proparoxítonas todas são acentuadas, cuja a antepenúltima é a sílaba tônica, última, penúltima e antepenúltima. E a Pro vai deixar para vocês aí realizar como exercícios de fixação, as páginas 55 a 58. Se precisarem, retomem aí
os exercícios, retomem o vídeo para vocês lembrarem como que faz a acentuação das palavras, tá bom? Isso é muito importante para a gente não errar mais na escrita. Se ficou alguma dúvida, levem para a live que a Pro ajuda vocês. Um beijão e até mais!